Pois é, gente, eu sou Olívio de Cupé, sou escritor de literatura nativa, já publiquei alguns livros nessa minha carreira, né, desde quando eu comecei a escrever em 1984, muitos anos escrevendo, e hoje eu gostaria de falar assim mais ou menos sobre a questão das editoras, né, por exemplo, hoje em dia nós temos muitos escritores indígenas no Brasil. E às vezes tem aquelas grandes editoras que recebem texto de algum autor indígena. E às vezes eu já vi casos assim que eles falam assim, que, por exemplo, para analisar um texto, às vezes eles vão mandar um texto para outro autor indígena, para esse indígena analisar o texto, se o texto é bom ou se não é bom. Às vezes eu sempre me discordei disso, né? Porque eu não acho bom a editora fazer, por exemplo, contratar outro indígena, que é de outro povo, outra etnia, para analisar um texto, né? Porque no Brasil a gente tem mais de 300 etnias, né? Então se o indígena manda um texto para uma editora, então se ele gostar, se a editora gostar do texto, então o que ela teria que fazer? Chama o próprio autor para vir explicar o assunto, porque às vezes eles não vão entender, porque cada cultura é cada cultura, né? Então chame o próprio autor para ir lá na editora, conversar, e daí ele vai explicar o assunto, né? Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu tinha um texto chamado O Saci Verdadeiro. E daí de repente um amigo meu me apresentou para a editora de Londrina. E daí de repente o editor chegou e falou assim, olha, você tem 5 minutos para me explicar essa história, se você me convencer, a gente vai publicar. Daí em 5 minutos eu expliquei todo o assunto, né? E daí ele gostou da ideia, gostou do tema, gostou de tudo, daí ele publicou esse livro. Então foi publicado no ano de 2000 um livro chamado O Saci Verdadeiro. Hoje esse livro está na editora Panda Books, né? Por outra editora agora. Então isso, que às vezes as editoras precisam, por exemplo, pegar o texto de um autor e, se gostou, chame o próprio autor para conversar com ele, para explicar esse tema, esse assunto, porque quem vai entender é o próprio indígena, porque no Brasil são várias etnias. Então esse indígena vai explicar o tema, o significado, o porquê. Agora não você chamar outros autores, porque às vezes é famosos, e daí de repente você vai analisar o texto de outro, que ele não vai entender, e de repente ele vai falar não gostou do texto, e daí seu livro pode não ser publicado, né? Como exemplo, eu tive uma vez uma experiência de uma editora entrou em contato comigo e falou assim, olha, um indígena mandou um texto aqui e a gente gostaria que você fosse o consultor para você analisar o texto, se o texto é bom. Daí eu respondi para a editora, eu falei assim, olha, se você gostou do texto, então procura o próprio autor, né? Porque eu não vou analisar um texto, porque se ele é de outro povo, eu não sei como é que ele pensa, eu não sei como é que é o pensamento deles, como são as ideias. Então, por isso que é importante, cada povo tem sua cultura e seu pensamento. Então, um indígena, que é de uma etnia, não pode analisar um texto de outro povo, porque ele não sabe, né? Então, às vezes pode acontecer coisas assim no Brasil, que às vezes fica assim uma coisa assim chata você ver certas coisas, né? Eu vou dar outro exemplo. Uma vez, uma editora de São Paulo me procurou e falou assim, olha, a gente gostaria de conhecer seus trabalhos. Daí eu fui lá, mostrei para ele 8 contos, 8 histórias. E daí ele falou, a gente vai ler então essa história. Daí, beleza. Daí quando foi ver, demora um tempo, o editor ligou para mim, mandou mensagem e falou assim, olha, seu texto não foi aprovado. Daí depois eu fiquei sabendo que na época que a editora tinha contratado outro indígena para analisar os meus textos. E daí meus textos, nenhum dos 8 foi aprovado, né? E daí de repente o texto dele foi aprovado e de mais outros indígenas que foi aprovado. Então você fica falando, mas então é complicado, porque o cara não conhece a minha história, não conhece o que eu escrevi, não sabe, e daí ele vai analisar uma coisa que ele não sabe. Então eu acho que as editoras deviam fazer isso. Se você receber um texto de um indígena, se você gostou, não procure outro indígena para analisar,
mas procure o próprio autor indígena para vir conversar com você e daí ele vai explicar, porque cada cultura é cada cultura, né? Então isso que é importante as pessoas entenderem, né? Para que não haja essas coisas no Brasil, para não haver problema, né? Porque o indígena são várias etnias, cada um tem sua cultura e seu pensamento. Então o outro povo não pode analisar o pensamento do outro, porque aí fica antiético, você entendeu? Porque quem tem que analisar é o próprio autor. Vai lá e conversa com a editora e explica o assunto, né? Tá bom? E vamos que vamos tentar publicar livros aí pelo Brasil. Em 2023 vamos torcer para que muitos indígenas mandem texto para as editoras. E fica esse recado, né? Procure o próprio autor para explicar para você e não procure outro autor indígena para analisar o texto do outro, certo? Vamos que vamos!